Mas como eu estava falando, a gente tem que ter cuidado com as pequenas coisas. E muitas vezes os cristãos, eles se perdem por muito pouco. Abra, por favor, Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 2. E vamos ler apenas o versículo 15. Está escrito assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pense um pouco comigo. Um prego no pneu de um carro, num dia de chuva, à noite, não provoca um grande transtorno? Sim ou não? Então, as pequenas coisas que fazem parte de nossas vidas, os pequenos detalhes que às vezes deixamos passarem desapercebidos, eles têm uma grande influência, sim. E podem demandar grandes transtornos, sim. E podem acarretar grandes prejuízos, sim. As pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Temos que ter muito cuidado, pois aquilo que começa pequeno pode se tornar um grande problema se não for devidamente tratado. E onde eu devo prestar atenção? Em primeiro lugar, nós precisamos guardar nossos pensamentos. Vamos lá. Que tamanho tem um pensamento? Eu não sei. Eu sei que o pensamento, ele é produzido no cérebro através de uma reação química elétrica. Agora, que tamanho ele ocupa dentro dessas ligações neurológicas, eu não faço a mínima ideia. Mas me digam uma coisa. Às vezes, um pequeno pensamento derruba o ser humano. Como é que uma coisa pequena, que não pode ser vista a olho nu, pode derrubar um ser humano? Como? É porque nós menosprezamos o poder das pequenas coisas, amados. As pequenas coisas que podem ocupar nossas mentes e aparentemente são sem importância, podem fazer uma grande diferença. Provérbios 23:7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então algumas pessoas, elas têm aquelas ideias recorrentes, e por acharem que são inofensivas, que não fazem mal algum, elas menosprezam o poder que essas pequenas coisas podem ter. Então é importante você vigiar o seu pensamento. Com o que você tem alimentado e ocupado a sua mente? Com o quê? As crises de ansiedade, elas começam com o quê? Pequenos pensamentos. Depressão, pequenos pensamentos recorrentes. Problemas de baixa estima, pequenos pensamentos recorrentes sobre si mesmo. Só que isso vai acumulando, meu querido. Vai aumentando o peso da tua alma. Vai esmagando de alguma forma e você pode não ter mais forças para reagir. Então, não despreze o poder dos pequenos pensamentos. O pecado, como ele domina o homem. Pequenos pensamentos. Então, qual é o segredo para lidar com esses pequenos pensamentos que podem acarretar grandes danos? Com o que você tem alimentado a sua mente? Todo dia, a gente assiste o noticiário. Tragédia, tragédia, sangue, tragédia, crise. Aquilo vai entrando na gente, todo dia aquela dosezinha diária. Aquilo vai entrando, são pequenos pensamentos. Aí depois, quando você enfrenta um problema que te leva a uma crise, a depressão aparece e você não sabe de onde ela veio. Fulano não tem motivo para estar deprimido. Só enche a mente com desesperança, com agonia, com angústia, com desespero. E como é que não vai ter uma crise depressiva? Vigie, preste atenção. Esses pequenos pensamentos, isso que vem alimentando a sua mente, pode trazer um grande peso para você. Você sabe como é que Satanás tem manipulado através da cultura? Então ele lança pequenas setas que levam as pessoas a aceitarem e acharem certas coisas que antes não achavam normais.
Aquilo vai minando, através desses pequenos pensamentos, essa aceitação. Venham, não, eu aceito, eu recebo. Amados, o cristão anda na contramão da corrente do pensamento comum. O cristão, ele vigia aquilo que entra na mente dele. Qual o grande problema do cristão em relação à cultura? É que ele vai começar a achar que essas certas coisas são pecado. São pecadinhos. E ele começa a fazer distinção entre pecado e pecado. E em sua mente ele começa a achar normal certas coisas. Começa a tolerar outras. E quando ele percebe, ele está mergulhado na imoralidade, na iniquidade. Achando tudo normal. Então não há distinção entre pecadinho e pecadão. Mas pequenos pecados podem trazer grandes consequências. Vamos lá, o que você pensa a respeito de você mesmo? Como é que você se vê? Que tipo de pequeno pensamento vem na sua mente quando você acorda e quando você se olha no espelho? Que tipo de vozes você tem ouvido ao seu respeito? Então o cristão precisa vigiar o que pensa. A respeito de si mesmo, existem grandes consequências. Uma pessoa começar a acreditar realmente nesses pequenos pensamentos, nessas pequenas vozes. Às vezes um elogio que você ouve e a forma como você interpreta pode levar você a um grande dano emocional. Quando alguns homens mais velhos começam a pensar e achar que podem, ele começa a enveredar por um caminho perigoso. Qual é esse caminho? O adultério. Numa necessidade de autoafirmação, eles terminam cedendo a esses apelos. E basta uma mulher mais jovem fazer um comentário sem intenção alguma para aquele homem interpretar como se fosse algo para ele. E numa necessidade de autoafirmação, ele interioriza aquele pensamento e começa a alimentá-lo. Isso vai começando a produzir algo nele e quando se percebe, ele se perde. Mulheres, cuidado. As mulheres, elas são engabeladas pelo que ouvem. O homem é pelo que vê, a mulher é pelo que ouve. Mulheres, cuidado com essas vozes, com esses pensamentos pequenos, que parecem inofensivos, a respeito do seu casamento, a respeito do seu marido, a respeito de si mesmas. Não permitam que isso se acumule em sua mente, porque você vai terminar agindo conforme aquilo que você pensa. Como nós lemos, aquilo como você imagina no seu coração, assim você é. Então a sua realidade pode ser moldada por esses pequenos pensamentos. Então vamos vigiar, vamos guardar os nossos pensamentos. Cuidado com as raposinhas em sua vida. Por que cantares? Ah, você sabia o que é a única coisa negativa que você encontra nesse livro que fala de amor? Essa questão da raposinha, sabe por quê? Presta atenção, as vinhas estão em flor. O tema de cantares é o amor. Então aqui o contexto é o quê? A primavera, as cores, a vida. E qual é a natureza da raposa? A raposa não é como um lobo. A raposa, ela trabalha furtivamente. Porque ela é pequena, ela é fraca. Ela não quer ter trabalho com a galinha, ela quer roubar os ovos. Ela é oportunista. Assim são os pequenos pensamentos. Nós temos que proteger nossas vinhas. As nossas vinhas estão em flor. Você está cheio de vida. Você tem um casamento, você tem uma família, você tem uma vida, você tem uma estrutura. Não permita que esses pequenos pensamentos venham roubar a primavera da sua vida. É esse o contexto, amados. Abra, por favor, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 ao versículo 23. Está escrito assim na palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Tome a sua receita para ter pensamentos saudáveis e para evitar os maus pensamentos. Regozijai-vos sempre. Por que, amados? Como é que a depressão se instala? Que tipo de pensamento promove o estado depressivo no ser humano? Então, regozijai-vos sempre é um convite a você se alegrar. E essa alegria, ela vem de um contentamento que não é fruto das coisas que te cercam, que não é fruto do seu bem-estar gerado pelo que você adquire. Se você olhar para a sua vida, por mais difícil,
complicada, dolorosa que seja a sua circunstância, você vai encontrar momentos, lampejos, porque Deus sempre dá alívio. Você encontra motivos para sorrir. Você vai encontrar motivos para se regozijar. E a recomendação do apóstolo Paulo é: regozijai-vos sempre. Bons pensamentos, pensamentos alegres. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando vierem pequenos pensamentos furtivos como raposas, depreciativos, pejorativos, rejeite. O apóstolo Paulo, ele recomenda: orai sem cessar. Oh, meu querido, orai sem cessar. Ninguém passa 24 horas por dia orando. Amém? A gente vive. A oração faz parte do nosso contexto. O que é orar sem cessar? É orar sempre que for necessário e também quando não for necessário. Quando vem o pensamento recorrente, uma dessas raposas da mente, ore. Essas vozes, ore. Busque de Deus. A Bíblia diz que devastam a... Gente, devastar uma vinha. Vocês já viram uma vinha? É muita uva. Para uma raposa devastar a vinha, ela está solta há muito tempo ali dentro. Porque ela não consegue comer tudo em um dia. Ou seja, todo dia ela rouba uma porção da vinha e quando você vê, não há mais uva. Orai. Orai. Vigie os teus pensamentos e mantenha-os sobre oração. Eu sei que é difícil. Mulheres passam pela TPM e tem umas que têm a TPM mais forte que as outras. Então eu sei que as mulheres, elas têm a vontade de esganar. Elas querem esganar. As mãos ficam assim, ó. E aí vem a raposa do pensamento, né? Na cabeça do marido, na cabeça do filho, do irmão, de quem está por perto. Você vai aceitar que ela trate você desse jeito? Quem é ela para fazer isso com você? Esse negócio de TPM é frescura, é mentira. Todo homem pensa isso. Homens, me ajudem aí. A gente pensa. Isso é bobagem, isso não existe, isso é frescura. Isso é desculpa. Olha os pensamentos. Não, amados, é um estado emocional, porque é uma convulsão hormonal na mulher. O homem não tem TPM. Glória a Deus. O problema são essas raposinhas que fazem você pensar coisas diferentes da realidade. O orar sem cessar te ajuda a manter o equilíbrio. Sua esposa está na TPM, sua irmã, sua mãe está na TPM. Ore pela vida dela, meu irmão. Vai orar pela vida dela. Não deixe esses pensamentos entrarem na sua mente, não. Que não te ama. E que é falta de respeito, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que reagir. Vai passar. Amém? Ainda bem que dura pouco. Mulheres, tenham paciência. Tenham paciência com os seus maridos. Homem não cresce. Se com mulher se conforme, homem não cresce. O homem vai sempre ser um menino. Então, esposas, vigiem. Não aceitem essas vozes que falam certas coisas sobre o seu marido como uma realidade. Se vier um pensamento para fazer você julgar o seu marido, pré-julgar ele por causa do seu comportamento, rejeite, ore sobre isso. Interceda por ele, pela mente dele. Quem sabe ele cresce. E o apóstolo Paulo continua. Ele fala assim, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Quando vier um pensamento, uma raposa, tentar roubar a sua alegria por causa de algum tipo de dificuldade, glorifique a Deus e agradeça. Ah, pastor, eu estou passando por um grande problema, estou passando por uma grande aflição. Eu não estou encontrando motivos de agradecer a Deus, meu querido. Olhe para o lado, minha querida, olhe para o lado. Compare a sua aflição com a aflição dos outros e você vai ver como ela é pequena. E agradeça a Deus por aquela outra aflição não estar sobre você. A importância de um coração agradecido. Se sua postura de gratidão a Deus, você compreende, amado, que tudo o que acontecer, por mais negativo que seja no seu dia, ou você seja prejudicado de alguma forma, aquilo ali vai colaborar para o seu bem, porque a palavra diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a sua postura de gratidão a Deus, porque você sabe que aquilo está cooperando de alguma forma. Se naquele momento você não enxerga, mais tarde você verá.
Então vigie seus pensamentos. Pare de maldizer. Pare de ser ingrato com o Senhor. Para terminar, amados. Não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não negligencie a sua vida espiritual. Tenha cuidado com os pequenos hábitos que podem levar você para longe de Deus. Provérbios 24, 33, 34 diz: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Negligencie sua vida espiritual. A gente reclama de falta de tempo, não é verdade? Não tenho tempo, estou cansado, eu não consigo. Ninguém tem tempo para orar, ninguém tem tempo para vir a Bíblia, ninguém tem tempo para vir à igreja, nos cultos que a igreja oferece. Alguns aparecem de 15 em 15, outros uma vez no mês, e outros nem pegam na palavra em casa, só abrem aqui na igreja. Outros para orar só diante de uma grande necessidade, mas nas pequenas coisas não tem vigiado. Nós precisamos, sim, não negligenciar a nossa vida espiritual e temos que ter cuidado com as pequenas coisas. A gente está cansado demais para orar, mas quando ele liga a televisão, não quer mais desligar. Não é verdade? A gente está cansado demais para ler a Bíblia, a gente não tem tempo, mas quando entra na internet, só misericórdia. A gente não tem tempo para ler a palavra, para meditar na palavra e fazer uma oração, mas no WhatsApp, quando a gente pega no celular, a gente não larga mais. A gente vai para a cama com o WhatsApp, fica na cama com o WhatsApp, mas não vai para a cama com a palavra de Deus. Não negligencie a vida espiritual, a saúde espiritual. Vigie nas pequenas coisas. Fatalmente você vai estar em perigo por negligenciar sua vida espiritual. Você pode pensar que isso é apenas uma gota no balde. Não! Todo desastre espiritual começa com um pouco de negligência. Sem vida espiritual saudável, sem vida eterna. Não menosprezem o poder das pequenas coisas, amados.